Olá, daremos início à aula de Química e o nosso assunto hoje são as reações reversíveis e a lei da ação das massas. Continuando, então, o assunto da cinética química. O equilíbrio químico é um dos conceitos mais importantes no estudo da química. Dizemos que no equilíbrio químico temos duas reações ocorrendo ao mesmo tempo, nos sentidos diretos e inversos, com a mesma velocidade. Então, aqui nesse gráfico, vocês podem perceber que no eixo vertical a gente tem a velocidade e no eixo horizontal o tempo. V1 representa a decomposição ou a síntese de alguma substância com a sua velocidade. Então, à medida que os produtos são sendo formados, eles vão se transformar também em reagentes. E quanto à velocidade das reações, das reações direta e inversa forem iguais, aí o sistema entrou em equilíbrio. Algumas reações químicas ocorrem completamente, devido ao consumo total de pelo menos um dos reagentes participantes da reação. Esse tipo de reação é irreversível. Por exemplo, aqui a gente tem um papel queimando. O papel vai se transformar em cinzas. As cinzas não voltam a ser papel. Então, é uma reação irreversível. Aqui, no caso da vela acesa, a gente tem a combustão, o oxigênio e a parafina, né, ou a cera de abelha, que depende do material que a vela é feita. Mas vamos supor parafina. Enquanto tiver parafina e enquanto tiver oxigênio, a vela vai queimar, ou seja, a reação vai acontecer. Mas se colocarmos um copo em cima da vela, enquanto tiver oxigênio, ela vai estar queimando, mas depois que o oxigênio acabar, ela apaga. As reações reversíveis são representadas com essas duas setas, tá? Então, a gente vai ter uma seta indicando a reação direta, onde são formados os produtos, e outra reação inversa, onde são produzidos os reagentes. Então, uma reação reversível é aquela que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Ao mesmo tempo, os reagentes se transformam em produtos e os produtos se transformam em reagentes. Por exemplo, aqui, a água líquida, ela vai se transformar em vapor e o vapor se transforma novamente em água líquida. No início de um processo reversível, a reação ocorre no sentido do consumo dos reagentes e da formação dos produtos. E assim que são formadas algumas moléculas do produto, a reação no sentido inverso começa a ocorrer também. As concentrações dos reagentes e dos produtos variam, e quando param de variar, ou seja, quando a concentração dos produtos e reagente ficam constantes, o processo atinge o equilíbrio. Observação 1. As concentrações são constantes, porém, não necessariamente são iguais. A gente pode ter uma quantidade maior de produto ou uma quantidade maior de reagente. O equilíbrio químico só pode ocorrer em reações que são reversíveis, ou seja, aquelas que se formam nos dois sentidos. Vamos considerar um exemplo, quando você olha para uma garrafa fechada, como essa que está aqui abaixo, você acha que a água dentro dela evapora? Pode ser que cheguemos à conclusão de que a água dentro da garrafa tampada não evapora, porque o seu nível permanece inalterado. Entretanto, a água evapora sim. O que acontece é que nesse sistema existem moléculas de água passando do estado líquido para o de vapor, ou seja, a água está evaporando. E também moléculas passando do estado de vapor para o líquido, ou seja, estão condensando. Esses dois processos ocorrem com a mesma velocidade, e é por isso que o nível da água da garrafa não sofre alteração. Mas apesar de não vermos, o sistema está em constante movimentação. O equilíbrio químico
É o estudo do comportamento e das características das reações reversíveis, ou seja, daquelas que apresentam velocidade igual para reações direta e inversa. Então, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, a velocidade com que A mais B se transforma em C e D é a mesma que C e D se transforma em A mais B. Então, vamos considerar um exemplo de reação reversível que atinge o equilíbrio químico, a reação de produção da amônia pelo método de Haber-Bosch. Nesse método, com a pressão e a temperatura controladas, reagem-se os gases nitrogênio e oxigênio, conforme a equação química. N2 mais 3H, formando então 2NH3, ou seja, nitrogênio mais hidrogênio vai dar amônia. Se essa reação fosse irreversível, ocorrendo apenas no sentido de formação da amônia, 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio produziriam 2 mols de amônia. Porém, não é isso que ocorre na realidade. A quantidade de amônia obtida experimentalmente é sempre menor que essa proporção. Parte da amônia produzida decompõe-se, isto é, os gases que a formam são regenerados. Quando a taxa de desenvolvimento, ou seja, a velocidade de formação da amônia for igual à taxa de desenvolvimento de formação dos gases nitrogênio e hidrogênio, dizemos que a reação está em equilíbrio químico. Então, existem algumas condições para a ocorrência de um equilíbrio químico. Se a reação for reversível, é indispensável, né? A reação tem que ser reversível para que ela atinja o equilíbrio químico. Ou quando a velocidade da reação direta for igual à da reação inversa, ou se a reação ocorrer em ambiente fechado, no caso de gases. Então, algumas características que identificam o sistema em equilíbrio. As reações direta e inversa ocorrem simultaneamente, portanto, o equilíbrio químico é dinâmico. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Se não houver mudança no sistema em equilíbrio, as concentrações dos reagentes e produtos permanecerão constantes. Todas as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. E esse tipo de equilíbrio é obtido somente em sistemas fechados, isto é, sistemas em que tanto a matéria quanto a energia não são introduzidas ou removidas. Quer dizer que não vai haver troca delas com o exterior. O estudo gráfico do equilíbrio químico. O equilíbrio químico de uma reação é atingido durante a taxa de desenvolvimento da reação direta, quando é igual à da reação inversa. No entanto, as concentrações, na maioria das vezes, não são as mesmas. A dos reagentes pode ser maior, bem como a dos produtos. No início da reação, a quantidade de reagente é máxima e a de produto é zero. No entanto, os reagentes reagem entre si, diminuindo sua concentração e aumentando a dos produtos formados. A taxa de desenvolvimento da reação direta também vai diminuindo. À medida que a concentração dos produtos vai aumentando, a reação inversa tem início e os reagentes são novamente formados. A taxa de desenvolvimento da reação inversa vai aumentando também, ou seja, a velocidade. Ao atingir o equilíbrio químico, a temperatura constante, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam. Então, as taxas são iguais, mas as concentrações não. As concentrações dos reagentes e dos produtos dificilmente serão iguais. Somente em casos raros isso acontece. Na maioria das vezes, a concentração dos reagentes será maior que a dos produtos ou vice-versa. Então, nós temos 3 possíveis modos de representar graficamente as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa.
relacionando as concentrações dos reagentes e produtos com o passar do tempo. Então, no primeiro caso, quando as concentrações são iguais. Então, a gente tem o gráfico mostrando aqui a concentração. Então, no início, no tempo zero, a concentração do reagente é máxima e do produto é zero, porque ainda não começou a ser formado. No instante t, que é esse aqui, as reações direta e inversa se igualam. E, nesse caso, as concentrações dos reagentes e dos produtos são as mesmas. Então, aqui está mostrando que elas são as mesmas, tá? Que as linhas vão se encontrar, quer dizer que a concentração vai ser igual tanto para produto quanto para reagente. Assim, o equilíbrio não está deslocado para nenhum lado, e a intensidade de ambas as reações é a mesma. No segundo caso, quando a concentração dos reagentes é maior que a concentração dos produtos. Nesse caso, observa-se que ao atingir o equilíbrio, a concentração dos reagentes é maior que a dos produtos. Desse modo, conclui-se que se há mais reagente, a reação inversa está ocorrendo com maior intensidade. Então, a reação está deslocada para a esquerda. Só mostrar para vocês aqui. Aqui as linhas não se tocam. Quer dizer que vai haver mais reagente do que produto. Tá? Então, se houver mais reagente do que produto, a reação vai se deslocar para o lado esquerdo, ou seja, no sentido dos reagentes. E o terceiro caso, quando a concentração dos produtos for maior que a concentração dos reagentes. Então, o que vai acontecer? A gente pode perceber que a concentração dos produtos aumentou e está acima, né, do nível da concentração dos reagentes. Então, visto que no equilíbrio a concentração dos produtos está maior, isso significa que a reação está deslocada para a direita, ou seja, para o lado dos produtos, porque a reação direta com formação dos produtos ocorre com maior intensidade. O que indicará se a reação tende para a direita ou para a esquerda será constante de equilíbrio K, que só depende da temperatura. Então, em um recipiente fechado, o gás hidrogênio e o gás iodo reagem, originando o iodeto de hidrogênio, cujas moléculas, em determinado momento, começam a reagir. A lei da ação das massas, que é a lei da velocidade das reações químicas. Então, a lei da velocidade da reação relaciona a rapidez de uma transformação química com as concentrações dos reagentes em quantidade de matéria. Lembrando que quantidade de matéria é o mol por litro, podendo ser enunciado. Então, a taxa de desenvolvimento ou velocidade de uma reação química a uma dada temperatura é diretamente proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação de uma constante, que é a constante K, pelas concentrações dos reagentes em quantidades de matéria elevados aos seus respectivos expoentes, que são determinados experimentalmente. Então, considerando uma reação genérica, aqui as letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos, esses que serão elevados ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma substância A, mais uma substância B, e os produtos C e D. Então, aumentando a concentração dos reagentes A e B, o que acontecerá com a velocidade da reação? Como a quantidade de partículas dos reagentes irá aumentar no mesmo espaço, haverá mais choques efetivos entre elas, que resultarão no aumento da taxa de desenvolvimento da reação, o que significa que aumentará sua velocidade.
Portanto, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Porém, isso depende da temperatura também. Por isso, temos a seguinte equação matemática que representa a lei da velocidade da reação. Então, para calcular a velocidade, a gente vai multiplicar a constante, a que vai depender da temperatura, pela concentração. Os colchetes representam a concentração. Então, a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que está aqui em cima, que multiplica o reagente B, a concentração do reagente B elevado ao seu coeficiente estequiométrico também. Então, V é a velocidade da reação, K é a constante, que só depende do valor da temperatura, e o A e B são os expoentes determinados experimentalmente, tá? Só através de experiências que se chega a esses expoentes. Apenas quando a reação é elementar, ou seja, aquela que ocorre numa única etapa, é que os expoentes são exatamente iguais aos coeficientes da equação química balanceada. Porém, nos outros casos, a potência apropriada a qual se deve levar a concentração de cada reagente deve ser determinada experimentalmente. A lei da velocidade das reações recebe muitos nomes. É a lei da ação das massas, a equação de rapidez, a lei da cinética da reação e a lei de Guldberg-Waage. Então, aplicando a lei. Vou fazer um exercício aqui. Então, aqui a gente tem uma equação química mostrando uma reação elementar. Ou seja, reagiu, né, o ácido clorídrico vai se transformar em hidrogênio e cloro. Então, vamos escrever a equação da velocidade. Então, a velocidade vai ser igual a constante, que a gente não sabe qual que é, multiplicado pela concentração do reagente. O reagente é o HCl, né, o ácido clorídrico. Ele está elevado ao 2, então o expoente vem daqui, do coeficiente estequiométrico. Agora, a letra B. Por meio de experiências, a velocidade dessa reação de decomposição do gás cloreto de hidrogênio e a concentração desse reagente em temperatura constante de 25 graus Celsius foram anotados na tabela abaixo. Então, são 4 experiências. Aqui a concentração em mol por litro. Então, na primeira experiência, 0,1, na segunda, 0,2, 0,4 e 0,6. E a velocidade, em mol por litro por minuto. 0,01 vezes 10 a menos 3, 2,02 vezes 10 a menos 3, e assim por diante. Com base nisso, determine a constante, ele quer saber a constante, né, da velocidade, característica dessa reação na temperatura mencionada. Aqui a gente vai poder pegar qualquer um desses dados. Tá? Então, já vamos pegar o primeiro dado aqui. Essa equação a gente vai arrumar. Tá? Vamos colocar a constante, vamos isolar a constante, ou seja, vai ficar constante igual a V, velocidade, dividido pela concentração do HCl ao quadrado. Tá? Então, agora, só fazer a conta. Eu já peguei aqui o primeiro experimento, né? 0,01 vezes 10 a menos 3 é a velocidade no primeiro experimento, divididos por 0,1, né? Que é a concentração do gás elevado ao quadrado. Ou seja, fazendo essa conta, a gente vai obter a constante como sendo 0,01, desculpe, 1,01 vezes 10 a menos 1. Minuto menos 1 significa 1 sobre minuto, mol por segundo. A unidade, só frisando aqui mais uma coisa, a unidade da constante vai depender da ordem de reação de cada reação, tá? Então, eu vou fazer
na próxima aula, uma introdução com as unidades dessa constante K. E por hoje era isto, encerrando o compartilhamento. Obrigada, gente.